A nossa aula número 8 hoje, né, do nosso curso Consumo Consciente, na unidade 2, e a gente ainda continua falando sobre uso inteligente dos recursos naturais. Então, nas aulas anteriores, a gente falou sobre a parte inferior do modelo, a importância dos aspectos culturais, começamos a falar da influência que isso tem nas ações humanas, que é a parte de cima do modelo, né, que é essa parte aqui que a gente está vendo. Já falamos sobre a responsabilidade social e ambiental das organizações e estamos falando agora do uso inteligente dos recursos naturais. Então, dentro dessa ideia do uso inteligente dos recursos naturais, a gente tem que falar da cadeia produtiva. Falando da cadeia produtiva, a gente tem que falar lá do início, né, que é o planejamento ambiental no início da cadeia produtiva, e falaremos daqui a algumas aulas do planejamento ambiental no final da cadeia produtiva, ok? Então, basta vocês recordarem daquele exemplo que eu coloquei lá da embalagem de papelão. Lá no início, o planejamento foi mudado. Mudaram de matéria-prima de plástico para papelão. Então é isso que a empresa precisa fazer. Ela precisa redesenhar o seu processo no início. Ela tem que pensar o que eu posso mudar no início para que eu tenha bons resultados ao longo do processo e lá no final. Então, muito se fala sobre a necessidade da reciclagem de produtos e embalagens. É claro que é importante a gente discutir sobre isso e faremos lá no final da cadeia produtiva. No entanto, em muitos casos, há dificuldade técnica ou operacional de se efetuar essa reciclagem. De repente, aquela matéria-prima ela não favorece economicamente nem tecnicamente a reciclagem, e aí não é possível. O que teria que ser feito? Ora, teria que se repensar a matéria-prima. Quem tem que repensar? As pessoas que detêm conhecimento, né, que estudaram para aquilo, por exemplo, engenheiros químicos, engenheiros de materiais, pessoas que têm o conhecimento sobre isso para poder ajudar a empresa a pensar, olha, qual tipo de matéria-prima tu poderia utilizar, tá ok? Então é necessário checar se a matéria-prima constituinte do produto ou da embalagem, se ela é propícia técnica e operacionalmente para a reciclagem, né? Algumas perguntas precisam ser feitas, então precisa checar essa matéria-prima, aí precisa ser uma pessoa que tenha conhecimento técnico para ela nos dizer, olha, é possível, como foi o caso lá da empresa da Seventh Generation, né? Olha, é possível sim que a gente acondicione um produto tipo detergente, não mais num plástico, numa embalagem plástica, mas numa embalagem de papelão. Mas aí a gente vai ter que utilizar um papelão de uma certa dureza, de uma certa gramatura, por exemplo. A gente vai ter que fazer alguns ajustes. E aí essa pessoa que detém o conhecimento técnico, né, um engenheiro de materiais, um engenheiro químico, outro profissional, né, aí ele vai fazer aqueles testes na embalagem até conseguir chegar numa embalagem que passe por todos os testes e que possa ser produzida em massa e acondicionar aquele produto, tá? Aquele conteúdo. Então, algumas perguntas têm que ser feitas. A matéria-prima utilizada no produto ou embalagem é a única disponível? Ah, não, existem outras. Eu posso, ao invés de utilizar o plástico, utilizar o papel ou papelão? É possível? Sim ou não? Né? É a que produz menos impactos ambientais negativos ou existem outras? Então, a pessoa que detém o conhecimento, o profissional dessa área de materiais, é que vai ajudar a empresa nesse processo, né? Porque não adianta, por exemplo, uma pessoa sem esse conhecimento técnico, por exemplo, eu sou administrador, eu não tenho esse conhecimento, então eu não tenho competência
de olhando para um produto, para a embalagem de um produto, dizer que dá para trocar, existem outras matérias-primas que são possíveis e que são menos impactantes negativamente uh, naquele produto. Né? Eu não posso dizer isso. Então a empresa tem que buscar esses profissionais que fazem isso. Nos Estados Unidos, que é onde está aquela empresa, Seventh Generation, nos Estados Unidos, tradicionalmente, as empresas fazem muita pesquisa. Há departamentos de pesquisa e desenvolvimento, há mentes ali dentro da empresa trabalhando toda essa parte de pesquisa. No Brasil, isso é bem menos. A gente sabe, por várias fontes, que muitas das pesquisas feitas no Brasil vêm das universidades, principalmente as federais. Né? Então, uh, a realidade de pesquisas dentro das empresas não é uma realidade tão forte quanto é nos Estados Unidos. E isso ajuda, no caso dos Estados Unidos, a desenvolver novos produtos, novos materiais. A gente tem que trabalhar com isso. Ora, se o Brasil não tem essa questão de ter esses profissionais dentro das empresas, por que não as empresas não fazem parcerias com universidades, com centros de pesquisa para poder buscar essas informações? Né? Então seria muito importante que a gente tivesse esses tipos de parcerias. Aí, então, a primeira pergunta é: a matéria-prima é a única disponível? É a que produz menos impactos ambientais negativos? Alguém poderia dizer: sim, ela é a única. Mas aí, quais as melhorias, então, poderiam ser realizadas para que ela impactasse menos negativamente o meio ambiente? Né? Isso aí, logicamente, esse profissional é que vai nos dar essa informação. Ele pode dizer que não, existem outras opções. Aí tá, existem outras opções, mas qual a viabilidade técnica e econômica do uso dessas outras opções? Isso tem que ser checado. Quem vai falar é o profissional que detém esse conhecimento. Uma segunda pergunta: a matéria-prima utilizada no produto e na embalagem, ela está na quantidade necessária? Seria possível fazer o mesmo produto ou a mesma embalagem com uma quantidade menor de matéria-prima? Então essa é uma outra pergunta muito importante. Quantos produtos a gente não vê, por exemplo, no supermercado, que nos dá a impressão que tem muita matéria-prima, que tem muita embalagem, tem muito plástico, por exemplo. Daí fica a pergunta: dá para fazer o mesmo produto com menos embalagem? Essa é uma boa pergunta. A gente mostrou em algumas aulas anteriores a iniciativa da Walmart com os fornecedores, né, as empresas que vendem, que fornecem para a grande rede de supermercados americana. Eles propuseram que esses fornecedores repensassem o projeto dos produtos e pensassem produtos melhores, embalagens menores ou embalagens com menos matéria-prima. E aí existem vários casos de produtos que eles muitas vezes eles continuam com o mesmo conteúdo, o mesmo tamanho, o mesmo peso, mas diminuiu-se a quantidade de matéria-prima da embalagem. Então é essa pergunta que a gente tem que fazer. Tá? A quantidade de matéria-prima utilizada no produto ou na embalagem está na quantidade necessária? É possível fazer o mesmo produto ou a mesma embalagem com menos matéria-prima? Se for possível, por que não fazer? Né? Caso existe tecnologia que permita adequações e melhorias na matéria-prima utilizada, de repente existem outras tecnologias. A empresa possui um setor de pesquisa e desenvolvimento. Qual o papel da área de produção nesse aspecto? Então, são todas perguntas que a gente precisa responder e muitas das vezes essas respostas vão vir de profissionais que detêm o conhecimento na área.
resgato o que eu tinha falado antes. Por exemplo, um engenheiro químico, um engenheiro de materiais, uma pessoa que detenha esses conhecimentos. Aí essa pessoa ela pode auxiliar a empresa e dizer quais são os caminhos a seguir. Né? Numa dessas, a empresa contrata uma consultoria especializada nisso para que ela possa apontar quais as melhorias podem ser feitas no produto. Ah, existe tecnologia. Né? Se fosse um tempo atrás, talvez alguém falasse assim: ah, não é possível, como a gente vai fazer uma embalagem de um produto, né, com conteúdo tão específico como é o detergente ou o desinfetante, como é que tu vai fazer essa embalagem não utilizando plástico? Né? Poderia parecer um absurdo tu utilizar um papelão, mas a tecnologia a cada ano que passa, ela vai melhorando e vai contribuindo nessas melhorias dos nossos produtos. Então a gente precisa saber se existe e aonde está e qual o custo disso. De repente existe a tecnologia, ela é muito viável economicamente, mas ela não está disponível, por exemplo, no meu país e vai custar muito. Aí é complicado, realmente. Mas quem sabe, né, ela venha para o país, ela se torne mais acessível, como muitas das tecnologias que no passado não eram e que agora estão disponíveis para as pessoas e as organizações, ok? Então é necessário fazer com que os setores de produção, o setor de produção é chave nesse processo, né, porque é onde a matéria-prima se transforma em produto, o marketing, que vai trabalhar toda a concepção do produto, o desenho do produto, né, a logística do produto, a divulgação do produto e também o setor de pesquisa e desenvolvimento, se a empresa tiver, e é muito recomendável que ela tenha, né, dialogue entre si, buscando a melhor matéria-prima possível para esse produto ou embalagem. Tá? Então, isso é trabalhar, gente, a produção sustentável, uma produção mais limpa, uma produção que pensa em otimizar os recursos. Isso trará não somente ganhos ambientais, mas também ganhos econômicos para a empresa. E essa é uma palavra mágica para o empresário. Então, a área de produção pode ser considerada como o centro nervoso de uma empresa, principalmente do ramo industrial, né, porque é onde acontece essa transformação do produto, é onde são gerados os resíduos, onde são gastos a matéria-prima, a água e a energia no processo. Então, é na produção que as matérias-primas são convertidas em produtos e embalagens. Por isso é muito importante esse profissional. A área de produção tem muito mais a contribuir do que somente em termos econômicos. Quando se alinham as atividades de produção com aspectos relacionados à sustentabilidade socioeconômica, os ganhos podem ser maiores. Né? Então, por tudo isso que a gente falou, passa a se pensar, não é a questão de moda ambiental ou de pressão ambiental, mas a questão de fazer o correto, tentar extrair o máximo possível daquela matéria-prima para que ela gere o produto com menos sobras, menos desperdícios possíveis. Então, as atividades de produção que se pautem pela sustentabilidade ambiental promoverão reestruturações na planta da fábrica, visando a otimização dos recursos e o que a gente quer muito, que é a redução do desperdício de matéria-prima, de água, de energia elétrica e de outros insumos que, porventura, façam parte dessa produção. Ok? Então, espero que a aula tenha ficado clara, que vocês tenham entendido esses conceitos. Né? Novamente, temos aí os nossos contatos, as redes sociais. Tá? Estou à disposição caso alguém tenha alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta ou alguma crítica ou algum elogio. Estou à disposição nessas redes sociais e gostaria de pedir que vocês se inscrevam nos canais do YouTube, né? O Ricardo Ribeiro Alves e o Administração Verde,
porque a gente tem feito esses vídeos e ao se inscrever nos canais, quando a gente tiver um vídeo novo, vocês serão notificados. Então fica muito mais fácil acompanhar o nosso trabalho e acompanhar as novidades que ocorrerem, ok? Então na próxima aula a gente segue falando sobre esse modelo das ações humanas, a parte superior do iceberg, ok? Até a próxima!